Eu já quero ler com os irmãos o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 28. O apóstolo Paulo foi quem escreveu esse capítulo que fala sobre a ressurreição de Jesus. E ele se diferencia, Tinha um diferencial na vida de Paulo. Ele era um homem muito inteligente, mas tudo que ele escreveu não foi baseado na sua inteligência. Então, das 13 epístolas que ele próprio escreveu, trata-se de um evangelho, ou as bases do evangelho que a igreja segue, mas que não é dele propriamente dito, mas do próprio Deus que lhe transmitiu, por revelação. E ele aqui nesse capítulo, ele faz uma abordagem tão precisa com relação à ressurreição. Seria inclusive muito bom, muito importante se os irmãos lessem este capítulo depois, porque ele é muito grande para a gente ler aqui, e os irmãos vão entender a grandeza da revelação. Agora, é claro que não foi apenas o apóstolo Paulo quem escreveu a respeito do tema. Muitos outros falaram a respeito da ressurreição, digo apóstolos, excetuando o próprio Jesus. Porque o Senhor Jesus, muito antes da sua morte, ele já falava que era necessário ser entregue nas mãos dos ímpios, dos gentios, para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele falava isso, mas os ouvidos dos discípulos não estavam preparados para ouvir o que eles não queriam ouvir. A ideia de perder a pessoa de Jesus era uma tragédia. É muito bom, quando nós temos pessoas assim ao nosso lado, nos transmite segurança. E eles então não aceitavam de forma alguma a possibilidade de Jesus morrer. Então, quando ele falava que era preciso morrer, eles fechavam os ouvidos, não ouviam, mas logo em seguida Jesus falava sobre a ressurreição. E ao terceiro dia ressuscitarei dentre os mortos. Mas é interessante que a própria Bíblia fala que, por causa da tristeza, eles não conseguiam compreender o que Jesus falava. Mas agora vejam que o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse assunto de uma maneira muito profunda. E a palavra de Deus nessa noite, ela não vem para tentar nos convencer, porque nós já estamos plenamente convencidos. Não há nenhuma sombra de dúvida no nosso coração de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a prova disto, irmãos, somos nós mesmos. Nós somos a maior prova irrefutável de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque na semelhança da sua ressurreição, diz a Bíblia que aqueles que estavam mortos nos seus pecados e delitos foram vivificados. Na semelhança da sua ressurreição, nós também ressuscitamos. Conforme Efésios capítulo 2. E ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Então a ressurreição, ela é um fato inquestionável para nós e para aqueles que ainda virão a crer em Jesus. Porque o evangelho foi pregado para nós e para aqueles que ainda hão de se converter. Como o próprio Jesus, ele assegurou em João capítulo 10, versículo 16, ele diz: e tenho outras ovelhas que não são deste aprisco,
mas que me convém congregá-las. Esses me seguirão, e será um só rebanho e um só pastor. Um outro fato que deve se destacar aqui é que a ressurreição de Jesus Cristo é o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões existentes no mundo, em todas as épocas. Porque todas as outras religiões são lastreadas em filosofias vãs, em pensamentos particulares dos seus próprios fundadores. E se nós formos aqui nominar as religiões existentes no mundo, são tantas que levaríamos aqui muitas horas. Só na Índia tem mais deuses do que a própria população, que já ultrapassa a casa de 1 bilhão e 400 ou 300 milhões de pessoas. Essa ideia do politeísmo não é uma ideia nova. Aliás, o politeísmo ele data de anos muito antes de Jesus. A Grécia, por exemplo, quando o apóstolo Paulo chegou no Areópago, ele encontrou ali altares dedicados a deuses dos mais variados possíveis. E tinham tantos deuses que eles deixaram reservado um altar para o próximo Deus que se apresentasse, e Deus com D minúsculo. Eram muitos. Mas apesar de serem muitos, nenhum desses deuses ou pseudos-deuses foi capaz de voltar dentre os mortos, de ressuscitar. Quero pensar com os irmãos sobre essa palavra sujeição. Ela aparece 2 vezes, nos versos 27 e o verso 28. No verso 27, ela está aplicada no presente, e no versículo 28, ela se aplica ao futuro. Não há contradição aí. O Salmo 110, verso 1, diz assim: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. A Bíblia fala que todas as coisas foram sujeitas. Sujeitar é estar subordinado. E sujeitará, indicando que num futuro não muito distante, quando todas as coisas se completarem, e quando por fim o domínio e todo o governo das nações foi entregue a Jesus, ele se sujeitará, ou sujeitará todos esses governos e domínios ao próprio Deus. Jesus não estava interessado na glória do mundo. O que realmente interessava a Jesus era cumprir a vontade do Pai. O que realmente interessava a Jesus era obedecer ao Pai. Ele não fugiu 1 milímetro disso. Ele não saiu 1 centímetro daquilo que Deus lhe havia determinado, e ele permaneceu fiel. Está escrito, Satanás. Olha, ele usa a palavra para combater os ataques do inimigo. É com a palavra que vencemos. Ele diz: está escrito, somente ao teu Deus adorarás e diante dele se prostrarás. Então Jesus ele ia rejeitando todas essas propostas que Satanás ia lhe fazendo. Mas vejam que isso se cumpriu na vida de Jesus, quando ele finalmente vence a morte, depois da sua ressurreição. Porque foi quando ele ressuscitou, foi depois da sua ressurreição, que ele se apresenta aos discípulos e diz: todo o poder me foi dado.
É como que ele estivesse dizendo: tudo me foi sujeito. Essa palavra sujeitar, ela é muito profunda. Isso quer dizer que todas as coisas, sejam no céu, na terra, embaixo da terra, estão sujeitas a Jesus. Muitas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não está dormindo. E as coisas estão acontecendo segundo a sua vontade. Porque a hora que Ele quiser deter alguma coisa, mudar alguma coisa de lugar, Ele tem poder para fazer. Não podemos alimentar a ideia de que Deus não se importa. Deus se importa e Deus vê todas as coisas. E todo o poder está nas suas mãos. Todo o poder lhe foi dado. Toda autoridade lhe foi dada. Louvado seja Deus. A palavra sujeição, ela precisa ser aplicada na sua integralidade. O Senhor, depois da sua ressurreição, Ele recebe todo o poder e toda a autoridade. Nós já ouvimos muitas vezes, e é verdade, o texto bíblico diz em Apocalipse, também na carta de Paulo aos Efésios, dizendo que depois de morrer naquela sexta-feira, no finalzinho da sexta-feira, Jesus foi até ao inferno. Pregou aos espíritos em prisão. E ressuscitou ao terceiro dia. Tirou as chaves das mãos de Satanás, as chaves da morte e as chaves do inferno. E ressuscitou. E lá na carta de Paulo aos Efésios, glória a Deus, porque o nosso Jesus ressuscitou. E todas as coisas estão sujeitas a Ele. Seja governos, seja homens, seja incrédulos, seja servos de Deus, todas as coisas estão debaixo do seu domínio e do seu controle. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Mas outra coisa importante que nós precisamos dizer, irmãos, que a ressurreição, ela teve o seu valor intrínseco, mas ela causou os seus efeitos. Os efeitos da ressurreição. Para que os irmãos entendam os efeitos da ressurreição, porque quando Jesus completa esta obra que lhe foi dada por Deus, e quando ele consagra-se com a sua própria ressurreição, ele vence a morte, ele traz as marcas da crucificação, o seu lado que foi furado pela lança do soldado romano, ele traz essas marcas, mas ele ressuscita com um corpo glorificado. O que o mundo pregue, não importa o que os homens digam, não importa o que as pessoas queiram afirmar, desqualificando Jesus, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Isso significa que ele tem autoridade. E os benefícios da autoridade, os efeitos. E eu escrevi aqui alguns efeitos da autoridade que Jesus recebeu. Primeiro, a autoridade para perdoar pecados. Jesus precisa nos perdoar. Jesus precisa perdoar o homem do seu pecado, e só depois desse perdão o homem novamente vai se relacionar com Deus numa outra qualidade de vida. Jesus nos perdoou na sua ressurreição. Na sua ressurreição, Ele nos perdoou, Ele nos justificou. Não importa o que as pessoas digam. Não importa, o importa é o que você recebeu de Deus.
E ainda que você próprio se condene, como diz a Bíblia, ainda que o teu coração te condene, maior é Deus do que o teu coração. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo pecado. A segunda coisa que a ressurreição trouxe, irmãos, foi a autoridade de Jesus para salvar. Então, irmãos, a palavra salvação, ela está intimamente ligada a Jesus. Ou seja, quando o próprio Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele excetua qualquer outra possibilidade. E quando fala em salvar, o único que pode salvar é Jesus. E por quê? Porque ele foi o único que deu a sua própria vida. Ele foi o único que morreu. Ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos. Então, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, por melhores que esses homens pudessem ter sido, ninguém poderia salvar e não pode se não for por Jesus. Ele pode salvar. Essa palavra, irmãos, eu quero destacar sobre a autoridade dada por Deus a Jesus de realizar todas as coisas em nós e por nós. Todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Todo o poder lhe foi dado, toda a autoridade pertence ao Senhor. E nós vamos adorar a Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por Jesus Cristo a quem enviaste. Enviaste o teu único Filho, Senhor, para nos salvar da morte eterna, da condenação eterna, e nos colocou no reinado do Filho do seu amor. É através de Jesus que nós temos a garantia de uma entrada no céu. É através de Jesus Cristo e do seu ato redentivo que nos outorga a autoridade para entrarmos no céu pelas portas. Ó Senhor, que muitas pessoas recebam também, ainda nesta noite, quem sabe algumas pessoas que estão participando desta live, assistindo este culto, que o Espírito Santo de Deus, que não tem barreiras nem limites, possa alcançar esses corações, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Abençoe estas vidas, Senhor. Abençoa os teus servos nesta noite. Abençoa os teus filhos neste lugar. Toma em tuas mãos a igreja ausente. Desperta o teu povo, Senhor, para uma vida contigo, ó Pai. Nós oramos, certos de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor nos responderá. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.